Fala, aluno da JJ, como é que vocês estão? Espero que estejam maravilhosos. Hoje vamos com energia para falar de um dos temas que mais caem na prova de residência médica. Esse tema é cirrose hepática. Se você não está preparado, pega o seu café, pega a caneta, pega papel e vamos anotar tudo que isso cai muito. É isso? Então solta a vinheta, Fernando, e bora com vontade, galera! Para começar, pessoal, é interessante você perceber a fisiopatologia que está por trás da cirrose hepática. Porque quando a gente fala em cirrose, a gente já imagina aquele paciente alcoólatra, aquele paciente que já está mais para lá que para cá, só que a gente tem que entender onde começa isso tudo. Basicamente, o fígado tem vários mecanismos para ser agredido. Então, por exemplo, pode ser medicamentoso. O mais comum da gente ver aqui no Brasil é o alcoólico. E o álcool ele tem vários mecanismos muito sofisticados de lesão hepática. Essas lesões hepáticas fazem com que você tenha uma liberação de um pool de citocinas, entre elas o TGF-beta. O TGF-beta, o que ele faz? Ele pega uma das células que está ali, que é a célula estrelada, que seria responsável por armazenar vitamina A. Ela só faz isso, tá? Armazena a vitamina A. Esse TGF-beta faz com que essa célula vire um miofibroblasto. Logo, vai produzir colágeno e aí vai começar a distorcer o parênquima. Até aí nada, tá bom, tá distorcendo o parênquima. Só que tem um pequeno detalhe. Esse ponto de vascularização, que seria de baixa pressão, quando eu faço aquele colágeno se juntar um ao outro, faz aquelas pontes, se destroem, você aumenta a pressão nesse sistema e diminui a vascularização da célula no fígado. Se você diminui a vascularização das células, o que acontece? Acaba morrendo célula, acaba voltando ali tentando se ajeitar, acaba gerando nódulos de regeneração e aumento da pressão ali. Você começa a entender porque tem pontos que o fígado não vai mais funcionar adequadamente e tem pontos que o fígado vai tentar voltar a funcionar tendo nódulo de regeneração. E assim, com essa destruição hepatocelular, você vai ter uma cirrose com o passar do tempo. Beleza? Ótimo! Como é que a gente vê isso, Felipe? O diagnóstico disso é feito por meio de biópsia. Você pega o tecido, vai lá, tira, faz uma biópsiazinha e dessa biópsia você pode ver pontes com fibrose, nódulos de regeneração que está tentando se salvar. Caso você tenha um paciente já com uma síndrome muito clássica, que eu vou falar um pouco mais à frente, e você não queira fazer uma biópsia por ser invasivo, você pode fazer elastrografia ou outros exames de imagem para tentar chegar a esse diagnóstico de maneira acurada. Vem para o mapa mental para você verificar qual é a clínica que vai cair na sua prova, tá bom? Olha lá o mapa mental, cirrose hepática, semiologia com bandeira vermelha. Porque na sua prova, a semiologia não vai ser assim, vai dar um paciente, vai perguntar o que esse paciente tem. Cirrose hepática. Não, esse paciente ele vai ser uma base que você já tem que conhecer o diagnóstico para que você tome as condutas. Então você tem que conhecer essa semiologia de maneira basal, de maneira instrumental. Tem que ser algo que você bata o olho e pensa assim, opa, isso é cirrose. Vamos lá comigo, vem. Fadiga noturna intermitente é o primeiro sintoma. Pessoal, sempre respeite a fadiga. A gente brinca na neurologia para a gente sempre respeitar a fadiga, que a fadiga nunca é à toa. É aquele paciente que fala, doutor, estou mais cansado que o normal, estou mais cansado do que eu era. Abre o olho. Esse paciente pode estar num quadro bem inicial de cirrose, tá bom? Além disso, tá lá no mapa mental, hiperestrogenismo. Então, aquele estrogênio que está sendo preparado até pela suprarrenal ou então pelos ovários, no caso da mulher, né? Você tem uma metabolização dele no fígado para virar testosterona. Se essa metabolização não funciona, o que acontece? Um hiperestrogenismo. Se tem um hiperestrogenismo, você vai ter telangiectasia, você vai ter eritema palmar, você pode ter ginecomastia, né? Vem para o mapa mental, tá lá, ginecomastia, eritema palmar, telangiectasia. Lembrar que telangiectasia na sua prova pode ser dito assim, vasos visíveis na pele que somem a vitropressão. O que é isso? Você aperta um vidrozinho, ele some, ou você aperta com o seu dedo, ele some. Isso é uma telangiectasia. E a baixa de testosterona, o hipoandrogenismo, né? O hipoandrogenismo está um pouco mais embaixo, vamos lá. Hipoandrogenismo, redução do libido, impotência sexual, atrofia testicular, pode dar um ganho de peso também, né? E rarefação de pelos. Tá bom, Felipe. Até aí a gente falou de uma maneira mais aberta, mais genérica. E alcoólica.
Na sua prova, a alcoólica ela vai ser marcada muito por entumecimento de parótida, então você vai ter o paciente com aquele parotidão, com a parótida grande, e você pode ter uma contratura palmar de Dupuytren. Vocês vão ter a imagem lá no mapa mental para prestar atenção. Essa questão do baqueteamento digital, vocês vão ver alguns materiais falando que ele é específico da alcoólica, mas tem muitos materiais que mostram que não, que várias hepatopatias podem apresentar o baqueteamento digital. Então a gente preza por manter como não típico de alcoólica. Pode estar presente, mas não é patognomônico. Na verdade, medicina é muito difícil ter algo que é patognomônico. Maravilha? Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, ó, patognomônico, porque tem livros que dizem ser patognomônico esse achado. Qual que é o achado? Redução do lobo hepático direito menor que 7 centímetros, a hepatimetria de percussão e aumento do lobo esquerdo. Se na sua questão ele falar isso no enunciado, você pensa assim, opa, esse paciente tem cirrose hepática. E aí já vai ficar mais fácil para você direcionar o seu raciocínio. E além disso, no mapa mental, sinais de insuficiência hepatocelular em estágio avançado. Isso é um pouco mais para frente. Você pegar um paciente ali que já está em uma instabilidade clínica. Icterícia. Nos estágios iniciais de cirrose é muito difícil. O paciente tem que estar descompensado para você ver icterícia. Encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal e síndrome hepatopulmonar. Vocês vão ver melhor na aula de complicações da cirrose, que é a de hipertensão portal e complicações da cirrose. Desnutrição. Vamos lá. O que o fígado faz, né? A produção de proteína, albumina. Então, se você tem um fígado que não está funcionando, o que vai acontecer? Reduzir a albumina. O paciente vai ter uma diminuição da produção de albumina. E você vê que os pacientes que são de etiologia alcoólica, eles já tendem a comer menos, porque eles bebem, e quem bebe não come. Pensa sempre isso. Ah, deficiência de vitamina B12, deficiência de folato. Quem bebe não come. Se ele não come, ele não tem substrato para gerar albumina. Então ele já vai ter uma baixa albumina. Se o paciente é cirrótico, tem o fígado não funcionante, ainda menos albumina, tá? E distúrbios da coagulação. Pensa comigo, se o paciente não tem fígado para produzir os fatores de coagulação dependentes de vitamina K, 2, 7, 9, 10, ele não tem como ter uma coagulação adequada. Então o paciente cirrótico, muito mais quando estiver descompensado, também não vai apresentar uma coagulação adequada. Tanto que a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, agora que a gente vai falar de laboratório do paciente com cirrose. Você tem que ter na sua cabeça, inicialmente, o seguinte. Quando você pegar uma questão que você pensa na possibilidade de cirrose, vê se tem bilirrubina, tá? Por quê? Bilirrubina indireta é mais marcada na prova por uma questão de hemólise. Então você vai ter um aumento de reticulócito, você vai ter um aumento de LDH, né? E bilirrubina indireta. E você pode ter um VCM maior, porque você está destruindo a hemácia. O reticulócito ele é maior que a hemácia, ele tem um volume maior, então você vai ter um VCM maior. Beleza, via bilirrubina indireta aumentada, eu pensei nessa possibilidade da hemólise. Ou penso naquelas Crigler-Najjar, doença de Gilbert, que são de bilirrubina indireta. Ótimo! Bilirrubina indireta não chama a nossa atenção para essa aula. Para essa aula você vai olhar a bilirrubina direta, porque a bilirrubina direta ela tem duas funções e duas possibilidades de ela estar aumentada que chamam a nossa atenção para esse tema na prova, que são as seguintes: doenças canaliculares, né, que são as síndromes colestáticas, podem aumentar a bilirrubina direta, ou uma síndrome hepatocelular, uma destruição, uma lesão hepatocelular, uma coisa que lese a célula, pode aumentar a bilirrubina direta. Então, olhando a bilirrubina indireta, a gente pensa em hemólise, e a bilirrubina direta, a gente pensa em doenças canaliculares ou uma síndrome hepatocelular. Legal! Agora, como a gente vai diferenciar essas duas? Hepatocelular. Pessoal, função hepática na sua cabeça tem que ser demarcada pelo seguinte: produção de albumina, lembra que eu falei? Paciente com fígado ruim não produz albumina? E fatores de coagulação, porque se você tem um fígado que não consegue produzir os fatores de coagulação dependentes de vitamina K, 2, 7, 9, 10, você não vai ter uma coagulação boa. Maravilha? Então, como é que a gente vê isso, Felipe? Para que a gente vê isso? Como a gente pode botar no papel que esse paciente tem cirrose ou não? Muito simples, a gente vai para o laboratório. No laboratório desse paciente, a gente vai olhar o seguinte. Primeiro ponto, bilirrubinas. Nosso mapa mental vai estar até com bandeirinha vermelha. Bilirrubinas são importantes para você diferenciar
2 pontos principalmente. Bilirrubina indireta. Opa, hemólise. Penso em hemólise. Se eu penso em hemólise, eu penso em LDH, eu penso em aptoglobina, eu penso em um VCM aumentado, porque você vai ter uma maior produção de reticulócito, e reticulócito tem um volume maior do que a hemácia. Eu penso num índice de anisocitose alto, né, porque está surgindo hemácia de volume grande, que é o reticulócito, hemácia de volume menor, que é a hemácia mesmo. Ótimo. Bilirrubina indireta, eu penso em hemólise. E bilirrubina direta, essa demarca pra gente 2 pontos muito importantes. Ou ela vai estar aumentada porque tem uma lesão no ponto onde desce a bile, que é uma lesão canalicular, então você vai ter uma síndrome colestática, ou a bilirrubina direta vai estar aumentada por uma lesão na própria célula, que é a síndrome hepatocelular. Tá bom, Felipe, como a gente diferencia as duas? Muito simples, você vai pegar a bilirrubina direta e você vai olhar na sequência. Se tem uma lesão no canalículo, uma lesão, uma síndrome colestática, o que demarca canalículo para você? Gama-GT e fosfatase alcalina. Esses vão estar aumentados. Opa, gama-GT e fosfatase alcalina estão aumentados, junto com bilirrubina direta, eu penso numa síndrome colestática. O paciente pode estar ictérico, aí você vai pensar nas outras possibilidades, né? Coledocolitíase, colelitíase, beleza, ótimo. E se a bilirrubina direta estiver aumentada, fosfatase alcalina normal, gama-GT normal, mas esse paciente tem TGO e TGP aumentados. Opa, eu penso numa síndrome hepatocelular. Legal, lembrar que o TGO ele também pode estar aumentado em lesão muscular, infarto agudo do miocárdio. O TGO não é tão assim, mas o TGP ele marca bem pra gente essa questão da síndrome hepatocelular. Legal? Vem pro mapa mental comigo. Como eu falei para vocês, começa com bilirrubinas, bandeirinha vermelha. Indireta, hemólise. Não pensa muito nela, pula, né? E se for direta, eu parto para outro lado. Tá lá, ó. Lesão hepatocelular, verificar TGO e TGP. Obstrução de vias biliares, síndrome colestática, verificar fosfatase alcalina e gama-GT. Legal, Felipe. Isso você me falou para demarcar, para topografar a lesão e para ver a função do fígado. A função, você vai lembrar daqueles pontos que eu falei lá na sintomatologia, na clínica. Você vai ver a albumina, que é a produção de proteína que o fígado está conseguindo fazer, né? Você lembra que o paciente alcoólatra tem até uma diminuição de albumina, porque quem bebe não come, tá? E você vai verificar tempo de protrombina, /NR, RNI, conforme você quiser chamar, onde chama aí no território que você está vendo essa aula, porque você não vai ter uma produção dos fatores de coagulação. Então tá lá no mapa mental, vem comigo. Tá lá, ó. Função hepática, bandeirinha vermelha, INR, tempo de protrombina e proteínas totais e frações, eu peço para verificar a albumina. Legal, legal, maravilha. Então também tem outras coisas que podem estar associadas e que podem chamar a sua atenção na questão e que nós resolvemos colocar para que você fique um pouco mais ligado, né? Caso esteja lá no seu enunciado. Tá lá, anemia normocítica ou macrocítica, você pode ter uma macrocítica, às vezes o paciente é alcoólatra, quem bebe não come, deficiência de folato, deficiência de B12, causam essa hemáciaça, essa hemácia enorme, macrocítica, então você pode ter também uma anemia macrocítica ou normocítica, né? Ou você pode ter também uma trombocitopenia, porque o que acontece? Vocês vão saber mais na aula de hipertensão portal, mas você aumenta o fluxo que vai para o baço. Se você aumenta o fluxo ali na veia esplênica, você aumenta o tempo no baço. E esse baço pode destruir mais plaquetas, você vai ter uma trombocitopenia por uma hipertensão portal. Legal? Então demarca comigo, bilirrubinas, opa, indireta, penso em hemólise, direta, duas possibilidades. Ou é uma síndrome colestática ou é uma síndrome hepatocelular. Colestática, gama-GT e fosfatase alcalina. Hepatocelular, TGO e TGP. Quem faz a função do fígado? INR, ou tempo de protrombina, e a albumina. Pode ter uma anemia normocítica, né, de doença crônica, ou pode ter uma macrocítica, deficiência de B12, deficiência de folato, quem bebe não come. E você pode ter também uma trombocitopenia. Maravilha! Agora vamos falar das etiologias, galera. Você começa um mapa mental de etiologias pensando o seguinte, opa, hepatites virais crônicas. Legal, pessoal, eu coloquei no material para vocês, junto com o mapa mental, entretanto eu vou passar rapidinho por isso, tá? Vou só ler aqui, você dá uma olhada no material escrito, porque nós vamos ter uma aula sobre hepatite. E aí é mais importante que nessa aula você preste bastante atenção, anote tudo e até verifique se os pontos estão batendo direitinho para que você tenha uma formação
completa do conhecimento, tá? Vem para o mapa mental comigo. Hepatite B. Lembrar do hepatocarcinoma. Né? Hepatite B ela gera hepatocarcinoma sem precisar passar por nenhum outro estágio, vai direto. Você tem também complicações, associações, PAN, poliarterite nodosa, nefropatia membranosa. E o meio de você adquirir hepatite B é relação sexual bem desprotegida. Pensa desse jeito, né? Tô dando só as dicas aqui, só pontos para você gravar, depois você vai ver melhor na aula de hepatites virais. Tratamento: alfa-peg-interferona, tenofovir e entecavir são drogas para você gravar para sua prova em questões de múltipla escolha. Hepatite C. Vírus C é o que mais causa cirrose. Pensa isso, C, cirrose. Aquelas questões de verdadeiro ou falso, é muito comum você ver isso ser cobrado. Então, C, cirrose. Vem. Complicações: crioglobulinemia, glomerulonefrite mesângio capilar, porfiria cutânea tarda. Pensa nesses 6, grava nesses 6. Na hora que você for fazer seu resumo, coloca um C enorme para você gravar mais fácil. O link de visualização, o pessoal que é visual aí, que estuda de maneira visual, ganha muito ao fazer isso. Anti-HCV positivo, legal, isso é um ponto importante. Se você tem um anti-HCV positivo, existe uma boa chance dele ser um falso positivo. Então você tem que pedir o HCV RNA. E se o paciente foi imunossuprimido, Felipe, imunodeprimido, pede direto o HCV RNA, porque esse anti-HCV não vai servir de nada. Isso é uma pegadinha clássica de questão, por isso eu resolvi botar bandeirinha. Vem para o mapa mental, tá lá, ó, bandeirinha amarela, complementar com HCV RNA. Como você pega? Contato com sangue. Então você pode escrever esse sangue aí também com cedilha para marcar um pouco mais para quem é visual. E gravar sofosbuvir e ribavirina. Entretanto, você tem um monte de drogas novas, mudou há pouquinho tempo isso, então é interessante que você veja com carinho, só dê uma passada, porque é muita droga mesmo, e eu botei lá no material escrito para vocês um tabelão do Ministério da Saúde de como está sendo o tratamento da hepatite C agora. Legal? Beleza, presta atenção na aula de hepatite, tá? Ótimo. Vamos agora para a etiologia alcoólica. Etiologia alcoólica, como é que é a questão do paciente cirrótico de etiologia alcoólica? Você vai chegar para ler o enunciado, vai estar um paciente com entumecimento de parótida, eritema palmar, pode ter contraturas do Dupuytren, não é um negócio muito comum, mas pode ter, ginecomastia, paciente lá meio, assim, meio sem vontade, meio fadigado. Ótimo, esse paciente você tem que pensar direto, TGO e TGP. TGO maior que TGP 2 vezes, opa, é provável que seja etiologia alcoólica. Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, ó, pessoal, TGP maior, TGO maior que TGP em pelo menos 2 vezes. Lembrar que TGO é o AST, lembra do GHOST? GHOST, TGO, AST. Maravilha. Se ele tiver maior que 2 vezes, você pensa em etiologia alcoólica. Segue o mapa mental comigo. Gama GT maior que fosfatase alcalina em abuso recente. Por que isso é importante? Na questão pode estar assim, o paciente diz que não bebe, que está em abstinência. Entretanto, ele apresenta essa gama GT alta. Opa, ele consumiu álcool nos últimos meses. Então, esse paciente está mentindo. Você pode colocar lá que o paciente está mentindo. Maravilha? Legal. Eu botei um ponto muito importante no seu mapa mental com bandeirinha vermelha. A biópsia do paciente com etiologia alcoólica apresenta os chamados corpúsculos de Mallory. Então, você tem 2 condições que mostram o corpúsculo de Mallory na biópsia. Você tem a NASH, a esteatohepatite não alcoólica, e você tem a alcoólica, etiologia alcoólica. Então pensa o seguinte, na sua questão, o paciente vai ter lá na história, na anamnese, abuso de álcool, ou vai ter a família falando que ele abusa de álcool, e vai ter muito corpúsculo de Mallory. Etiologia alcoólica, acabou, fechou a biópsia, maravilha. E se o paciente nunca bebeu, o doutor nunca bebeu, ele nunca bebeu, e tem corpúsculo de Mallory, só que muito menor quantidade, aí você pode pensar em NASH, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais. Vem para o mapa mental comigo. Em primeiro momento, esse paciente pode apresentar uma hiperglicemia, mas depois uma hipoglicemia, porque ele perde a capacidade de fazer gliconeogênese. Se o fígado não está funcionando bem, ele não quebra glicogênio para transformar em glicose. Então você tem um paciente que fica hipoglicêmico. Ele é um paciente que tem tudo menos, tudo hipo. Hiponatremia, hipomagnesemia, né? Vem para o mapa. Tá lá, ó, tudo menos, tudo hipo, sódio, potássio, fósforo, magnésio, tudo hipo. E a hiponatremia é um marcador de prognóstico ruim, a gente vai ver isso na aula de hipertensão portal.
Tratamento para esse paciente, abstinência. Se o paciente está na fase de esteatose, a abstinência faz o fígado voltar ao normal. Esteatohepatite ainda faz o fígado voltar ao normal. Cirrose já é mais complicado, mas você pode botar o tratamento como abstinência para esse paciente e você pode utilizar, em condições específicas, o corticoide. O de escolha é a prednisolona, porque não precisa da metabolização hepática como a prednisona, né? Ela já é funcionamento direto. Ótimo. Vem para o mapa mental, vamos seguir as etiologias comigo. NASH, lembra que eu falei da NASH? Eu falei também, né? Também pode ter o corpúsculo de Mallory. 10 a 50% dos pacientes evoluirão para cirrose. Então, é um paciente que chega para você obeso, com síndrome metabólica, maior de 45 anos, com esteatohepatite grave ou já cirrose. Tem que pensar o seguinte, se ele está em esteatohepatite, cara, é perder peso, dieta para esse paciente, fazer atividade física para evitar que evolua para cirrose, né? Vem no mapa mental, vamos seguir. Ali, fator de risco, síndrome metabólica. Porque é um fator de risco mais associado, paciente que tem aquele diabetes mellitus, tem que prestar atenção nisso. Na prova, bandeira vermelha, síndrome metabólica mais aumento de transaminases. É um paciente que você vai perguntar, o senhor bebe? Ele vai falar, não, eu não bebo, nunca bebi, doutor. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Você tem que pensar em NASH nesse tipo de situação. Vem, tratamento, perda de peso, tem a reposição de vitamina E, tida como algo com evidência de melhora. E se for diabético, a primeira droga, metformina, a segunda, você pode se utilizar de pioglitazona ou liraglutida, que tem evidências de melhorar esse tipo de lesão hepática, de melhorar esse tipo de doença no paciente. Vocês estão seguindo comigo? Estão nas etiologias? Vamos embora, vamos continuar. Vem! Doença de Wilson. Essa é muito legal, pessoal. Para vocês gravarem que a doença de Wilson é do cobre, você pensa assim, senhor Wilson, cobra do Denis Pimentinha. Cobra do Denis Pimentinha, você vai lembrar que é do cobre. É aquela doença que na sua prova vai ter um olho. É muito clássico. Quase nunca cai olho na residência. Se você olhar, tem um olho, preste atenção no enunciado. Vai estar lá, um jovem que apresenta parkinsonismo ou alterações do movimento, alterações psiquiátricas do comportamento, né? Ele está muito agressivo, está esquisito, e tem um olho na prova. Tem esse olho, procura a anéis de Kaiser-Fleischer. Você vai ter lá o acúmulo do cobre, vai ficar acobreado, vai ficar mais amarronzado. Em volta do olho faz exatamente um anel. Botei uma foto no material escrito para você. Cara, é muito clássico. Você olhou um olho na prova, pensa nisso, tá? Vem para o mapa mental comigo, vamos lá. Cobre, 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 bandeirinha vermelha, várias exclamações, porque é importante. O sinal ou anel de Kaiser-Fleischer, né, é comum em pacientes com acometimento neurológico e é um demarcador de conduta. Quando você tem isso, você sabe mais ou menos para que lado o fluxograma vai descambar. Tá? Isso é um ponto importante no fluxograma de tratamento. Vem para o mapa mental. Na prova, eu falei para vocês, hepatopatia inexplicada, parkinsonismo, anemia hemolítica cumbis negativo e alterações psiquiátricas. Cara, vai ter foto de olho. Se tem o Wilson, dificilmente não tem foto de olho. E se não tiver foto de olho, vai falar de olho na questão. Ele sempre põe o anel de Kaiser-Fleischer lá. Sempre, sempre. É incrível. Ou escrito ou a imagem, tá? Seguindo. Vai ter uma diminuição da ceruloplasmina, isso você tem bandeirinha amarela, aumento do cobre urinário, aumento do cobre hepático, aumento da fração livre de cobre, você tem um aumento de cobre, tudo que é cobre aumenta. O cobre total vai estar diminuído, porque você tem uma diminuição da ceruloplasmina. E a ceruloplasmina, o que é a ceruloplasmina, Felipe? É o que carrega o cobre. Carrega o cobre plasmático. Se você tem uma diminuição dela, o cobre plasmático está diminuído. E você tem cobre em todos os outros lugares. Você tem uma diminuição do carreador. Você tem cobre em todos os lugares. Você tem uma redução da ceruloplasmina, você vai ter uma redução do cobre sérico. Segue comigo. Tá lá, ó. Cobre total reduzido, diminuição da ceruloplasmina. Você tem uma mutação no gene ATP7B, é uma doença recessiva. Então quer dizer, uma doença autossômica recessiva, não é a dominante. E você tem tratamentos já bem estabelecidos que você pode utilizar. A trientina é que tem menos efeitos colaterais, mas você também pode usar a dextropenicilamina. Vem para o mapa mental, tá lá. Penicilamina, trientina e o zinco oral é um negócio muito interessante, porque o zinco ele gera automaticamente um quelante de cobre no intestino desse paciente e aumenta a
assim, eliminação de cobre. Então acaba por ajudar bastante o zinco, pode ser utilizado no tratamento desses pacientes. Maneiro, né? Muito interessante. Vem comigo, vem para o mapa mental, vamos lá. Hemocromatose. Hemocromatose é a questão, é a doença da sua prova dos 6Hs. Você vai pegar um paciente, por que 6Hs? Você vai ver no mapa mental, vou falar contigo. Mas na maioria das vezes, quando eles vão cobrar isso, eles vão falar o seguinte, um paciente jovem, um paciente diabético, um paciente que tem uma hiperpigmentação da pele, é um paciente que tem artrite, é um paciente que tem uma ICC, que ninguém sabe por que veio. Opa, isso daí me parece hemocromatose, né? Vem para o mapa mental, por que 6H? Está lá no mapa mental. Hepatopatia, então você pode ter uma cirrose hepática por acúmulo do ferro. HORT, ICC, alteração cardíaca. Hiperglicemia, diabetes mellitus. Hipogonadismo. Hiperpigmentação cutânea, isso é importante. Ele vai citar isso na sua prova. Quando você vê hiperpigmentação cutânea, você tem que pensar em duas doenças. Você tem que pensar em hemocromatose, síndrome de Addison. Cara, não pensa muita coisa, pensa nessas duas, tá? Hemocromatose, você vai ter um conjunto, vai ter lá alteração ICC, alteração do coração, você vai ter hepatopatia, você vai ter artrite, que está no mapa mental. Bota um H aí na frente para você gravar mais fácil, né? Pensa nisso. Addison já é diferente, uma hipotensão, hipoglicemia, outra história. Hiperglicemia, já pensa na hemocromatose. Por que hemocromatose é uma doença legal? Hemocromatose é uma doença legal porque o tratamento é flebotomia. Você tira sangue desse paciente, você faz uma sangria, né? Mapa mental, vem comigo, vamos lá. Para ler tudo que está aqui, porque a galera gosta. Laboratório, aumento do índice de saturação de transferrina. Eu tenho muito ferro, muito ferro. Se a transferrina faz o transporte do ferro, eu vou ter um aumento da saturação dela, né? Vou ter um aumento da ferritina. Legal. Eu tenho uma mutação lá interligada que você pode dosar para fazer o diagnóstico. Tem uma sensibilidade, uma especificidade alta. Essa mutação C282Y. E o tratamento, conforme eu falei para vocês, flebotomia, bandeirinha vermelha, e tem a deferoxamina também, só que a gente usa menos. Tá? Essa doença é legal pela questão da sangria. Viu o paciente hiperpigmentado na sua prova, você vai pensar ou é hemocromatose ou é Addison. Legal? Ótimo. Vamos seguir o mapa mental, vem comigo. Colangite biliar primária, outras. Colangite biliar primária é uma que merece a bandeirinha amarela, né? Cirrose biliar primária, colangite biliar primária. Porque ela tem associação com outras doenças e ela pode cair na sua prova. Essa é uma que você vai olhar o mapa mental numa posição diferente. Você vai olhar para mim lá, ó. Mulher de meia idade, 40 a 60 anos, com prurido. Esse prurido é importante, ele vai citar na sua questão. Vai ter lá prurido muito demarcado, um prurido que é resistente a antihistamínico, um prurido que o paciente reclama que está coçando muito. Esses pruridos, assim, eles chamam a atenção da gente, né? Para doença renal crônica, para hepatopatas, prurido chama a nossa atenção, tá bom? Prurido, fadiga, icterícias e lesões xantomatosas na pele. Eu botei lá imagem para vocês no material escrito. Quais são as... Por que essa doença é importante? Quais são as manhas dessa doença? Gente, quando essa doença está na questão, você tem que pensar em tireoidite Hashimoto, você tem que pensar em Sjögren, você tem que pensar em doenças autoimunes que possam estar associadas. É uma doença que tem correlação com doenças autoimunes. E tem até isso no mapa mental. Vem comigo, olha lá. Associação com doenças autoimunes. E o demarcador sérico, o que você vai dosar lá, aquele anticorpo que chama a nossa atenção, que a gente geralmente não consegue dosar nos nossos hospitais, mas que a gente precisa quando tiver suspeita desse paciente, é o antimitocôndria. Antimitocôndria. Pensa, colangite, cirrose biliar primária, antimitocôndria. Você gravou? Antimitocôndria. Maravilha, antimitocôndria. Legal? Antimitocôndria. Segue comigo o mapa mental. Vambora, galera. Tá acabando. Tá acabando. Energia. Hepatite autoimune. Tá lá. Anticorpos ANA e anti-LKM. Botei esses para marcar para vocês, tá? Que tem anti-SLA, tem alguns outros, muitos para fazer diagnóstico. Mas esses dois eu botei para chamar a sua atenção. E seguindo no mapa mental tá lá, aumento do nível de globulinas séricas. É geralmente uma questão bem difícil e cai muito pouco isso. Outro que está no mapa mental é deficiência de alfa-1 antitripsina, que você vai pensar nisso nos seguintes casos. A questão vai ser muito marcada, é muito marcada essa questão. Um paciente que apresenta um DPOC sem nunca ter fumado e é jovem. Paciente que apresenta pancreatite crônica. Opa! Pensa em deficiência de alfa-1 antitripsina.
tá? Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, ó. Cirrose, enfisema pulmonar em jovem, história familiar positiva. Isso é muito marcado nas questões. Pensou nisso, pensou em deficiência de alfa-1 antitripsina. Um ponto importante que eu acho necessário também para essa aula, mas extremamente essencial para a aula de hipertensão portal, são as classificações. E as classificações que serão abordadas aqui e que são muito importantes são duas, tá? Índice de Medley, essas coisas, esquece um pouco disso. Pensa em duas. Pensa em Child-Pugh e pensa em MELD. MELD, você tem que lembrar da caneta BIC, bilirrubina, INR e creatinina. São os pontos que serão utilizados para fazer a questão. Gente, tem log, é um cálculo difícil. Lembra só que você vai utilizar disso, tá? Bilirrubina, INR e creatinina. Para você colocar na questão, ele vai perguntar o que o MELD tem. Aí vai estar lá, bilirrubina, INR, creatinina. É um índice que a gente usa para transplante hepático. Então vai ser muito questão assim, o paciente vai fazer um transplante hepático e ele apresenta um MELD X. Quais são os critérios utilizados no MELD? Você já sabe. E o Child-Pugh? O Child-Pugh, eu gosto bastante do mnemônico ABAT. ABAT, por quê? Porque ele abate o fígado. Então você vai pensar em ascite, bilirrubina, né, albumina, tempo de protrombina e encefalopatia hepática. Vem para o mapa mental comigo. Você olha lá, ascite. Pensa o seguinte comigo, se tem ascite, já são 2 pontos para frente, tá? Bilirrubina, eu gravava sempre o 3, porque o 3 é o do meio, tá? Maior que 3, já vou ganhar 3 pontos. Menor que entre 2 e 3, beleza, 2 pontos. Menor que 2, 1 ponto. Mas o 3 eu marcava, porque o 3 era um ponto importante, tá? Albumina, 3,5 a 3. Lembrar que a albumina é o contrário, tá, pessoal? Quando a albumina desce, mais grave está o caso, lembra? Porque o fígado, primeiro, quem bebe não come, então você não tem albumina, substrato para produzir albumina, e você tem um fígado que não produz albumina. Então a albumina é o contrário, né? Quanto maior a albumina, menor a pontuação, tá bom? Tempo de protrombina ou INR, eu marco muito pelo INR. INR, eu gravava o 2, eu gostava de gravar o número 2, porque eu sabia que muito acima de 2 era grave e muito abaixo de 2 era bom. Então, eu gravava o 2. E a encefalopatia. Se você tem uma encefalopatia presente, já são 2 ou 3 pontos. Começa por aí. Encefalopatia presente, 2 ou 3 pontos. Tá muito grave, o paciente está torporoso lá, tá mal. Eu já sei que é grave, já sei que são 3 pontos. Ou o paciente está só ali, tranquilo, trocando o dia pela noite, mais ou menos, 1 ponto. Já sei que vão ser 2 pontos. Calma, uma encefalopatia grau 1, eu já sei que vão ser 2 pontos ali no Child-Pugh. Legal? Vem para o mapa. Tá lá, Child A, 5 a 6 pontos. Então eu tenho um paciente com 1 ponto em todos. É um paciente que está redondo, está super bem. O paciente tem no máximo uma ascite leve. Esse é um Child A. Child B, 7 a 9 pontos. Então é um paciente que já está um pouco pior. E Child C, 10 a 15 pontos. Então, um paciente que tem 2 pontos em todas, ele já é C. Você vê que já é um paciente que não está tão bem. Como eu fazia isso para gravar? Eu gravava o seguinte, 5, 7, 10. 5 para 7, 2. 7 para 10, 3. 2, 3. Ficava mais fácil para mim. Mas você pode achar um meio de gravar melhor para você. Lembrar que o que cai na prova de residência? Cai a classificação de Child-Pugh, cai quais são os itens da classificação e cai quantos pontos tem um paciente que está grave, que está bem e como calcular esses pontos, tá bom? Então essa é uma classificação que você tem que saber. Maravilha? Agora vamos pegar aquela energia que está faltando para ir para a aula de hipertensão portal, porque é uma aula que tem muito conceito junto com essa aula de cirrose e que vai te ajudar a ganhar muitos pontos na prova de residência. Tenho certeza que em cirrose você não perde ponto. Sabendo o que a gente falou nessa aula e fazendo questões, eu tenho certeza que você acerta todas as questões de cirrose. Legal, galera? Então pega energia e vamos com tudo, vamos forte!